Léo, uma coisa que a gente tá, assim, um pouco não, muito, na verdade, né? A gente está muito chocada com essa história que aconteceu com a moça, com a Juliana Marins, né? Você deve ter acompanhado também, porque, assim, eu especialmente fiquei muito, 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 muito abalada, porque ela lembra um pouco, não é que parece, mas lembra um pouco assim a minha filha, entendeu? Primeiro que ela regula mais ou menos com a minha filha pela idade, né? E tem a mesma cor de pele, o cabelinho também muito parecido, entendeu? A minha filha também nasceu em Niterói, né? Como ela e tal. Então, assim, Nossa. isso me deixou muito abalada, mas me deixou abalada num nível assim, lógico, cada um tem sua crença, né? Mas de anteontem para ontem, eu estava tão abalada com isso, tão angustiada, quando acharam o corpo dela, né? E me viram que ela estava sem vida, eu não consegui dormir. E aí, de madrugada, eu estava muito angustiada, eu fui fazer uma oração por ela, porque eu fiquei com o coração apertadíssimo. Assim, o que mais me deixou com o coração apertado foi que ela morreu sofrendo. Isso me deixou muito mal. Isso me deixou muito mal. Sabe por quê? Aqui na Chapada Diamantina, eu sempre vou fazer trilha. Não estou comparando com a trilha que ela fez, não, tá? Porque são trilhas de caminhada, a gente não fica, não tem coisa de praticamente escalar, nem dorme na trilha, nada e tal, não tem ar rarefeito como ela tinha lá. Mas, assim, tem uma trilha que a gente faz aqui, do Vale do Pati, e você passa no cânion do Rio Paraguaçu, que é um cânion gigante, a gente fica desse tamanhozinho no cânion, desse tamanhozinho. Olha que eu não estou no alto nem nada, o cânion é aquelas pedras gigantes, assim, engolindo a gente. E eu já fiz essa trilha várias vezes, eu me lembro que uma vez, né, a gente faz de dia essa trilha, teve uma vez que eu fiquei assim, eu falei, gente, aqui é um troço tão grande, a gente é tão pequeno, imagina isso aqui de noite, meu Deus do céu, eu não passaria a noite aqui nunca, eu pensando essas coisas, né? E aí, quando eu olhei as fotos lá, eu olhei a amplitude, a coisa toda, gente, ela estava num lugar que ela era um pontinho de nada, porque ela estava dentro de uma cratera, um troço enorme, entendeu? E eu fico imaginando assim, porque quando ela caiu, ela acho que fraturou, machucou a perna, porque teve uma perna dela que não mexia, né? Quando a gente viu aquela imagem com drone em cima, né? Tinha uma perna que não mexia. E aí ela estava ali, mexendo na pochete, limpando a mãozinha e tal, não sei o que, acho que ela estava percebendo o que Cena, né? aconteceu. Ai, gente, que cena. Não, e ali foi o seguinte, ela estava gritando por socorro e os turistas espanhóis que estavam passando em cima escutaram, e aí quando escutaram que chegaram, viram mais ou menos onde ela estava e mandaram um drone, eles pegaram um papel, escreveram assim, wait, no drone, para ela esperar, entendeu? Só para ela saber que alguém tinha ouvido e tal, né? E mandaram isso para ela. E aí, ela caiu, parece que foi uns 100 metros, que já é coisa pra caramba, né? Só que aí ela foi caindo, foi caindo, foi caindo. Quando pegaram, ela já estava a 650 metros. Eu fiquei imaginando o seguinte: Gente. ela ali, quando começou a anoitecer, você está entendendo? Porque ela estava sozinha, num lugar inóspito, que não tinha nada, 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 nada. Entendeu? Um lugar enorme. Não sei se ela podia pensar que podia, sei lá, vir algum bicho, alguma coisa, não sei. Ela estava num lugar que era praticamente vertical, então ela podia realmente cair mais, como foi caindo. A temperatura, diz que à noite ali, às vezes, é -5, -6 graus, entendeu? Então eu fiquei juntando isso tudo. E isso é que me fez muito mal, porque ela morreu, eu fiquei pensando assim, ela morreu sofrendo e com medo, entendeu? Ali sozinha. E aí, o parque não fechou, as pessoas continuaram fazendo trilha, entendeu? E, gente, então, assim, para mim foi muito, sabe? Aí saiu aquela fake news que tinham mandado para ela água, comida, um cobertor, não mandaram nada. Ela ficou sem comer, sem água, sem cobertor. A impressão que eu tenho, inclusive, que foi isso que causou a morte dela, o frio, entendeu? Mas, assim, eu acho, gente, não se choquem com o que eu vou falar, não, vocês, nem o chat, acho que vocês vão entender. Se fosse uma coisa assim, que ela caiu e morreu,
Lógico, era triste também, principalmente para a família, os amigos vão ficar sem ela, mas, sabe, caiu, morreu, entende? Agora, essa coisa de passar 4 dias lá, sofrendo, porque a gente não sabe qual Angustiante. foi o dia, né, que morreu e tudo. Gente, isso foi uma coisa horrorosa. Eu estava conversando com meu ex-marido hoje, que ele mora na França, ele disse que lá isso foi super noticiado também. Quer dizer, foi Olha, realmente uma repercussão internacional que teve. Entendeu? A coisa não ficou Indonésia, Brasil só, né? E aí, o que que vocês sentiram? Como é que foi isso aí para vocês? Me contem. Sara, por favor. esse é um assunto que me comoveu muito também, porque eu ainda tinha esperança. Eu sabia que era remota a esperança, mas ela estava viva. Então, ela já tinha caído, né? Estava machucada, mas estava viva. E aí eu fiquei realmente pensando que ainda havia um resquício ali de chance de que ela voltasse bem. E na véspera da morte dela, a irmã tinha se manifestado nas redes, né? Falando, a gente acredita que ela vai voltar bem para casa, com vida e tal. E no dia seguinte, logo cedo, vem a notícia de que, né, ela não tinha suportado todas essas condições muito precárias, né, muito extremas. Esse sentimento da Xanda é o meu também, assim, se a gente pensa nos detalhes, né, de como ela estava, sem comida, sem água, sem casaco, né, a gente percebe, assim, o quanto foi sofrido esse fim, né. Mas o que mais me surpreende, assim, foi não encontrarem uma solução para tirá-la de lá. Eu sei que até para retirar o corpo desfalecido, morto, foi difícil, né? Mas fico pensando que ao menos a ajuda do cobertor, da água, enfim, poderia ter chegado. Enfim, eu acho que é um caso que comoveu muito. E eu espero grandemente, grandemente, que ele sirva de exemplo para que a gente se prepare para que não aconteça mais, sabe? Que a gente se municie de planejamentos, de ferramentas, de maquinários para que, caso aconteça, que haja protocolo de segurança, sabe? De atendimento, de socorro, de resgate, que a gente se municie de uma melhor forma para atender pessoas que passarem por uma situação como essa. Eu quero que, ao menos, esse caso da Juliana sirva para que outras pessoas sejam salvas a partir disso, sabe? Essa é a minha esperança, já que Juliana passou por isso e, enfim, não, né, não conseguiu voltar com vida para casa, mas espero que, que se torne realmente em algo que mude mais para frente. Léo? Veja, eu acho que esse caso da Juliana, ele tem muitas camadas, né? É um caso que, sobretudo, deveria gerar uma crise diplomática, porque o governo da Indonésia tem grande responsabilidade sobre isso. Total. É uma morte que poderia ter sido evitada, portanto, era evitável essa morte, né? E o governo da Indonésia encerrou as buscas sem nenhuma motivação aparente, ao mesmo tempo em que manteve o turismo me fugiu o nome, mas naquela região que também estava com um clima péssimo, que estava passando por uma situação de calamidade ambiental e tal. Quer dizer, então a Indonésia, o governo da Indonésia utilizou como argumento de que eles encerraram as buscas pela Juliana por conta do tempo, por conta do clima, mas manteve o turismo na mesma região, né? Exato. Assim, quer dizer, assim, é de um descaso, de um desrespeito com a vida de uma brasileira e, portanto, com o Estado brasileiro sem precedentes, né? Assim, é absurdo. Inclusive, acho que o governo federal deveria dar uma resposta ao governo da Indonésia do ponto de vista diplomático, porque eles cometeram um crime absurdo, assim, é de um desrespeito com a nossa soberania, com a vida de uma brasileira que estava em território indonésio sem precedentes. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também me enoja a quantidade de bolsonaristas que vem utilizando a morte dela de maneira política, Ah, de sim. maneira totalmente oportunista. Né? Pérfida. Primeiro culpando o governo federal, que se tiver que fazer crítica, eu faço, mas não é o caso. Você culpar Sim. o governo federal brasileiro
pela morte da Juliana é de um oportunismo político e é gente tão baixa que não tem nenhum respeito pela vida alheia que utiliza esse momento para fazer política, né? Para fazer política. Então, assim, isso é tenebroso. Primeiro que existe essa lei absurda que tem que mudar da questão para a gente poder pagar pelo corpo, né? Enfim, que não pode e tal. Enfim, agora me parece que o Romário fez um projeto de lei para tentar mudar isso. Enfim, eu não entrei nos detalhes. Mas, assim, é um absurdo a quantidade de oportunistas que vem usando esse caso para fazer política e fazer palanque em cima de cadáver nas redes sociais, né? Então, eu acho que são várias camadas. E também evidencia aí também o descaso com a vida de mulheres que viajam sozinhas, mulheres independentes. E também é outra face dessa história, né? Se fosse um homem, né? Como que seria? Então, também mostra também sobre as necessidades de se criar condições para que mulheres possam viajar sozinhas, né? E isso, inclusive, a gente tem outras denúncias em outras partes do mundo, né? Tem lugares que simplesmente uma mulher não pode viajar sozinha, né? Não tem como uma mulher viajar sozinha para o Egito, para lugares do Oriente Médio, para lugares da Ásia, da Ásia Central. Então, também é um debate a nível mundial que precisa ser feito, né? As condições que são oferecidas dentro do turismo para que as mulheres possam se sentir à vontade, né? Esse é outro ponto também, né? Então, são várias faces que esse caso traz. Agora, Léo, fala, Sara. Eu ia falar também o seguinte, né? Você falou que tem tantas camadas aí, a gente falou aqui do lado do Brasil, mas também parece que o guia, que, enfim, né, foi super negligente, enfim, a gente tem muitas camadas nessa história, muitas. E que era um moço de 20 anos, sabe? Provavelmente uma pessoa que ganha pouco, entende? Então, assim, esse é um caso para a gente analisar em vários pontos, porque é uma sucessão de erros, sabe? De problemas, porque é um parque que lucra muito, mas paga pouco sua mão de obra, né? Uma pessoa muito jovem, talvez não preparada para guiar um grupo com aquele número de pessoas, e que não soube como decidir ali, uma pessoa quis parar, o outro grupo quis continuar, então eu continuo com o grupo e deixo ela sozinha, né? Então, Mas, assim, Sara, não existe isso numa trilha, né? Não existe isso numa trilha. Se uma pessoa cansou e parou, todo mundo para, sabe? Eu estou falando assim porque, gente, eu faço muita trilha há muitos anos, em muitos lugares diferentes. Se uma pessoa cansou e parou, para tudo, para todo mundo. Não custa nada. Agora o cara deixa ela naquele lugar perigoso, porque ali é o seguinte, a pessoa vai e você tem que pernoitar, porque 2 horas da manhã você acorda para poder ir até o cume. Você sobe e tem um lugar intermediário que você acampa, que é um lugar já que fica cheio de neblina e frio, né? E aí 2 horas você vai fazer a caminhada para ir até o cume, porque o que eles querem é, quando chegar no cume, ver o nascer do sol. Esse é o passeio, entendeu? Então, assim, isso, quando ela caiu, era tipo umas 3 horas da manhã, mais ou menos, 4 horas da manhã, era tipo assim, entendeu? Ela pediu para parar um pouquinho, que ela estava cansada, o ar é rarefeito, ela estava também sem respirar direito, pediu para parar um pouquinho e ele manda ela descansar ali no caminho e vai embora com o resto do povo, gente. Isso não existe. Outra coisa, tinha que ter outro guia atrás, porque você vai fazer trilha, é um guia na frente e um guia por último, e um grupo no meio, entendeu? Não pode nem o guia estar na frente, todo mundo, porque se acontece alguma coisa com quem está atrás, o guia nem vê. Então, tem que ter um guia que chama guia de retaguarda, que é o guia que fica por último. Não tinha esse guia também. Entendeu? Então, muito provavelmente, o que aconteceu? Ela ficou ali, né? E ele disse que eles iam andando devagarzinho, sei lá, para ela ir depois, e ela não sabia para onde ir, entendeu? Nevoeiro em tudo, escorregou e caiu. Visão super Né? Então já começou errado daí, do guia ir embora, deixar ela e de não ter um outro guia atrás. Aí, quando foram fazer o resgate, a primeira tentativa de resgate, a corda estava curta.
Pois Gente, é, isso aí eu vi 150 bombeiros aqui do metros Brasil para falando que 300 se onde ela fosse estava. aqui, não, que se fosse aqui no Brasil isso jamais teria acontecido, entendeu? Por conta, lógico, não tem um treinamento de repente para a área de vulcão, mas tem um treinamento para você pegar a pessoa que está pendurada num penhasco, numa coisa. Aqui no Brasil, os bombeiros daqui realmente são retados, entendeu? Então, assim, chegar lá com a corda curta, gente, pelo amor de Deus. E aí, depois, outro erro, e para mim, um erro desumano, de mentir, dizendo que tinha dado a ela comida, água e um cobertor. E foi o governo da Indonésia que mentiu. Tanto é que falaram essa mentira para a embaixada, e a embaixada passou isso para a família. Depois a embaixada pediu desculpa, entendeu? Porque isso era mentira. Mas a embaixada também foi enganada. Olha que coisa de maluco. Então, o Léo estava falando da coisa de um incidente diplomático, isso está em vias de acontecer, entendeu? Eu acho que é porque, primeiro, o Lula está preocupado em trazer o corpo, resolver essa coisa do corpo, tanto né, que eu vi ele hoje falando que ele ia derrubar esse decreto, que foi o Temer que colocou esse decreto, enfim, né, de não pagar o traslado e tal, e ele disse que ia derrubar porque ele, né, mandou vir, porque a gente viu na grande mídia ontem, principalmente no Metrópolis, eu acompanhei, eles ficaram o dia inteiro batendo nessa tecla que o governo não ia pagar, que o governo não ia pagar, os comentários eram horrorosos, eles ficaram incitando mesmo os bolsonarentos, entendeu? Foi umas 6 postagens, entendeu? Falando sobre o mesmo assunto, sabe? Que o governo não ia pagar, e com aquelas manchetes assim tendenciosas, sabe? Itamaraty diz que não vai pagar. Feito coisa que pagava e agora está dizendo que não vai pagar. Sabe como é essa coisa? Enfim, Sim. hoje o Lula disse que vai pagar, vai derrubar esse decreto, então eu acho que ele está preocupado nisso, em trazer o corpo, em resolver isso primeiro, para depois ver como é que faz, porque Pela não é família também, né? possível. Lógico, mas não é possível que a gente vá continuar de boa com um país que tratou uma brasileira dessa forma, entende? E o parque continuou, gente, aberto, o turista continuou lá, a rodo, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? E aí ficou aquela coisa assim, não pode helicóptero por causa do nevoeiro, tudo bem, realmente é verdade isso, tá? Mas, me diga uma coisa, por que ninguém desceu? Por causa do tempo. E por que para buscar o corpo, então, desceram mais ainda, estava mais abaixo ainda? Entende? Viu que a corda estava curta? Corre lá, manda vir mais corda, bora resolver isso aqui. Entendeu? É uma coisa assim que não entra na cabeça da gente, acho que nem vai entrar nunca, gente. Porque não foi uma coisa que ela caiu e morreu da queda. Se ela caísse e morresse da queda, a gente já ficava triste. Mas a gente está triste e revoltado, indignado, porque ela não morreu da queda, ela morreu por negligência do governo da Indonésia. Entendeu? Descaso, amadorismo, eu acho que tem um monte não tem o que de coisa para a discutir. gente descrever. E um país que vive de turismo e não tem estrutura para salvar um turista. E aí eu fui ler, viu, gente? Diz que de 5 anos para cá foram 180 acidentes e 8 mortes. Com a dela, 9 mortes. Com a dela, 9 mortes. De 5 anos para cá, de 2020 para cá. Imagine. Entendeu? Então, assim, eu tomei, como a gente diz aqui em Salvador, ginge, sabe? Quando você toma asco da Indonésia, não quero ouvir nem falar, sabe? No lugar de tão... E se a gente fica assim, imagine a família, né, gente? Claro. Imagine a Sim. família, o que eles não estão sentindo, né? Mas eles falaram que vão buscar justiça, e eu espero que busquem mesmo, e que a justiça seja feita mesmo. Agora, diz que os brasileiros, você sabe como é que é brasileiro na rede social, né? Que foram na rede social do presidente da Indonésia e descascaram, mas foi enxurrada de desaforo, descascando mesmo. Não, e diz que ele sentiu, né? Que ele começou a responder e pedir desculpa e tal. Agora, pedir desculpa? Porreta. Né? Pois Enfim. comoveu bastante a gente aqui do Brasil. A gente se condoeu com essa história, né? Então, como as outras 8 mortes anteriores, eu acho que isso vai chegar em um nível, mesmo como o Léo disse, e que gere mudança, que foi o que eu comentei. Que sirva para isso. Lógico.
E uma coisa que o Léo falou também, muito importante, além dos bolsonaristas, eles tentarem politizar esse assunto, ainda tem essa questão, né, da mulher. E aí foram, gente, meu Deus do céu, eu não sei, esse tipo de gente, eu não sei não, foram nas redes dela, aí pegaram fotos dela, porque ela também fazia polidense, entendeu? Então pegaram fotos, começaram a publicar, falando mil coisas, entendeu? Que menos uma feminista no mundo, sabe como é que é? Porque viram as O postagens feminismo não dela, venceu. menos uma Gente, petista, não sei o que, mereceu, não sei. Olha, umas coisas tão horrorosas, que você fica assim, da onde saiu essa gente? Da onde que É. saiu essa gente? Se é que isso é gente, Não é, sem sinceramente, né? escrúpulo. é tenebroso. Eu vejo isso de várias formas, né? Mas é impressionante o quão doentio é, é essa ideologia, né? Uma patologia social mesmo. As pessoas, quer dizer, eu não acho que foram transformadas, sempre foram assim, né? Mas é muito triste. Minha nossa, muito triste mesmo, muito. Eu espero assim que Deus conforte muito, muito, muito essa família nesse momento, viu? Muito, e os amigos dela também, né? Uhum. Ai, Sim. mas vamos dar uma olhadinha aqui no chat, ó. Wanda Arriscado, super sticker para nós de R$ 5. Obrigada, Wanda. Gisele Eu Lago, queria. cheguei. Gisele Lago, cheguei, meninas, eu e a cerveja. Porque tem isso, viu, Léo? É barzinho, porque sempre a gente está tomando uma coisinha. Eu estou dizendo aqui que hoje eu estou tomando água, eu sempre tomo uma cervejinha, então um vinho e tal. Eu hoje estou tomando água porque São João aqui no Nordeste é levado muito a sério e eu Ah, enfiei o pé na sim. jaca. Entendeu? Então, eu estou no detox aqui da água. Né? Mas Mas Sara está tomando um licorzinho. quinta já pode. Tô no licorzinho. Já, né? E o chat sempre tá bebendo, então a gente é como se a gente estivesse numa mesa de bar, aquela mesa grandona, cheia de gente, sabe? E tá o chat Hum. aqui com a gente. A onda é essa, tá? Marcelo Forte deu um pingo de 2 pra gente. Boa noite a todos. Marcelo Forte é um companheiraço. Toda live ele pinga, toda live ele dá assinatura de presente. Deu uma assinatura de presente também, Valeu. já. E quem Sendo ganhou foi a nossa mão Selma aqui no Sota. Romano. Selma Romano que ganhou, que é a Parabéns, nossa muito bom. companheiraça, é. Vamos lá, Wanda Arriscado falando que a Câmara de Vereadores de São Paulo ferve mesmo. Wanda Arriscado já deu outro super sticker de 10 para nós. Sônia Piazzi, que é uma companheiraça, também está sempre aqui. Ela e a filha dela, Flávia, que é outra querida, deu um super sticker de 10 também para nós. Rejane chegou enviando também uma assinatura de presente. Batemos a nossa meta de membros, que são Valeu. 2 Meta batida. membros. Vapo. Meta de Boa. membros batida e para a nossa meta é ótimo. Para a nossa meta financeira, faltando R$ 123, viu, galera? Vamos pingar para a gente pagar essa live, Fácil. dependemos só de vocês. Olha, Wanda Arriscado falando Aí. aqui, olha, foi escorregando, muito frio, roupas inadequadas para frio, enfim, muito sofrimento, né? Hipotermia. Porque, na verdade, na primeira escorregada que ela deu também, falaram que ela deve ter dormido. Para mim, ela não dormiu, não. Para mim, ela desmaiou do frio. Entendeu? E aí foi escorregando, desmaiada, né? E foi os voluntários que foram, né? Teve a família, inclusive, fez uma nota agradecendo ele, que ele dormiu do lado do corpo dela, velando para o corpo não cair mais. Entendeu? Já vi até o vídeo deles amarrados lá, dormindo com ela e tudo. Imagine. Aqui, ó, a Wanda Arriscado está falando justamente o que eu falei. Não faz sentido, Xanda, porque para resgatar ela já falecida conseguir e ela viva, não. Exatamente, sendo que ela, morta, já estava lá embaixo, ela viva estava bem mais para cima, gente. Gente do céu, olha, sinceramente, enfim. Ai, pensei o mesmo que Sara, que sirva de exemplo para outras pessoas. O Marcelo explicando que foi feito por um grupo de voluntários, que eu falei aqui também, né? Selma Romano também, viu que não foi o primeiro, foi muito triste. Gente, 8 em 5 anos é mais de um por ano, entendeu? No caso agora são 9, né? Então, se são 9 em 5 anos, é quase 2 por ano. Não era para ter nenhum por ano, quanto mais quase 2 por ano, gente, pelo amor de Deus. Isso é alarmante, não é Sim. possível que eles não, sabe? Enfim. Um país que vive de turismo, né? Me parece que é a mola propulsora da economia deles, né? Da Indonésia é o turismo, né?
Sim. Então, enfim, né? Vamos lá. Há muitos países que mulheres viajando sozinhas não são bem vistas. Exatamente. Agan Rinjani é o nome do alpinista, foi o que dormiu com ela lá, segurando o corpo. Foi ele mesmo. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.